Quando eu aplico torques a um dipolo elétrico, isso vai provocar uma rotação do dipolo elétrico. E a lei que rege o movimento de rotação é dl, agora L é o momento angular do sistema, do dipolo. dl dt é igual à soma dos torques. E vamos indicar apenas assim, torque. O nosso problema não é estudar a dinâmica, mas apenas a de determinar os torques, ou o torque, que é a soma dos torques, né? No caso em que eu tenha um dipolo elétrico. Então, eu estou falando de torque sobre o dipolo elétrico. Se lembram que quando eu tenho um campo elétrico externo, um campo uniforme, e aqui eu tenho um dipolo elétrico, se esse campo é uniforme, esta carga aqui experimenta a ação de uma força que é igual a Q vezes Z. Esta, por ter carga menos Q, ela experimenta uma força que é igual a menos Q vezes Z. O campo é uniforme, portanto, nesse caso, a soma das forças é igual a zero. Esse tipo de força aqui é conhecido como um binário, são duas forças, né? O que caracteriza o binário é, primeiro, duas forças de mesma intensidade, mesma direção, mas sentidos opostos. Um binário não é capaz de deslocar, por exemplo, o centro de massa. Dizemos que o sistema não vai executar um movimento de translação, mas pode experimentar um movimento de rotação. Portanto, um binário é capaz de promover ou de gerar uma rotação no sistema, qualquer que seja o sistema considerado. Aqui nós estamos falando de um dipolo elétrico. Vamos considear o caso mais geral. Aqui eu estava falando de uma força elétrica, de um binário, né? De um binário. Consideremos o caso mais geral, né, possível. No caso mais geral possível, eu estou interessado num binário ainda. F e menos F. Uma força F agindo sobre essa partícula e uma força menos F agindo sobre essa. Essa força pode ser uma força elétrica, sim, como aqui acabamos de considerar. Mas eu vou considerar o caso mais geral possível de um binário. Se eu colocar a origem do meu referencial neste ponto aqui, então esse vetor de posição, lembrando que essa distância é d sobre 2, né? Mas esse vetor de posição também pode ser indicado como sendo o vetor d sobre 2. Ora, o torque sobre a partícula de carga mais, vamos chamar tal mais, é igual a R vetor F, mas R é D sobre 2 por conta daquela escolha do referencial bem aqui no meio. D sobre 2 vetor F. Observe-se que
O torque, neste caso, ele vai estar numa direção que é uma direção perpendicular à lousa. No entanto, ele aponta em direção à lousa, ele entra na lousa. R vetor F, utilizando aqui a regra da mão direita. Não é? R é D sobre 2, vetor F. Aqui eu tenho, portanto, a direção e o sentido é que é importante, entrando para a lousa. Esse é o torque sobre a carga Q. Mas a carga Q menos também experimenta a ação de um torque. Tal menos é igual a R vetor F mais R é menos D sobre 2. R é menos D sobre 2. Portanto, menos D sobre 2 vetor F. Mais F agora é menos F, porque eu estou falando de um binário. Esta é F e esta é menos F. Portanto, vetor menos F. Ora, é fácil perceber que menos com menos dá mais, isso é igual a D sobre 2 vetor F. Consequentemente, o torque, sim, o torque, que é a soma dos torques sobre um dipolo, é igual a D sobre 2 mais D sobre 2, aqui eu tenho um vetor, D sobre 2 mais D sobre 2 é D. D vetor F. Aqui está, portanto, a expressão para o torque sobre um dipolo elétrico como consequência de um binário, onde eu tenho uma força F agindo sobre a carga Q, uma força menos F agindo sobre a carga menos Q. Com isto, eu tenho uma expressão para o torque envolvendo o vetor D. Este vetor D é um vetor que tem início na carga menos Q, indo até a carga Q. O módulo é igual à distância entre as duas cargas. E essa é a expressão, portanto, para o torque. Como existe um torque, a tendência é de fazer com que o sistema experimente uma rotação. E com isso, então, temos aqui uma expressão, não vamos estudar a dinâmica, a ideia era apenas escrever uma expressão para o torque sobre um dipolo elétrico.